Fala galera, beleza? Eu sou Heloísa do 2Bflix e hoje eu estou aqui com a aula de isostática para vocês aprenderem e não esquecerem nunca mais esse assunto, tá bom? Olha só, eu vou iniciar com os apoios e a gente precisa saber os tipos de apoio que a gente tem. A gente tem o apoio móvel, o apoio fixo e o engaste. Esse aqui a gente pode chamar de primeira ordem, esse de segunda ordem e o engaste a gente pode chamar de terceira ordem. E qual é a diferença entre eles? O apoio móvel, ele restringe o deslocamento, o movimento, em uma direção. Nesse caso aqui, na direção vertical. Então aí a gente só vai ter uma reação, que vai ser a reação vertical. Na horizontal, ele não vai conseguir restringir, por isso a gente coloca aqui essas duas bolinhas para dar ideia de movimento na horizontal. Mas já aqui o apoio fixo, ele restringe o movimento em duas direções, tanto na vertical quanto na horizontal. Por isso a gente vai ter duas reações, a reação horizontal e a vertical. Só que nesses dois apoios aqui, a gente tem que o somatório de momento é igual a zero, porque ele não consegue restringir a rotação. Já no engaste é diferente, a gente vai aparecer um momento, uma reação horizontal e uma reação vertical. Então, como o engaste ele consegue restringir o movimento, né, a rotação, aí vai surgir um momento aqui nesse ponto, tá bom? Portanto, três reações. E aí a gente precisa também saber a classificação das estruturas. E são três. Hipostática, isostática e hiperestática. A hipostática é quando a gente tem o número de incógnitas que a gente precisa achar menor do que o número de equações. Quantas equações a gente tem? A gente tem o somatório de forças horizontais igual a zero, o somatório de forças verticais igual a zero e o somatório de momento no ponto igual a zero. Se temos três, né? E aqui o que a gente tem? A gente tem uma viga que está com dois apoios móveis. Então, ele não consegue restringir o movimento na horizontal. Então, essa viga ela está livre para se movimentar na horizontal. Então, o número de reações, uma aqui e outra aqui, é menor do que o número de equações que a gente tem, que é igual a 3. Já na estrutura isostática, a gente tem que o número de incógnitas vai ser igual ao número de equações que a gente tem. Se a gente observar nesse caso aqui, a gente tem um apoio fixo nesse ponto, portanto, duas reações, duas incógnitas, e aqui a gente tem um apoio móvel, portanto, uma reação e uma incógnita. Então, a gente vai ter 2 mais 1, 3. E quantas equações a gente tem? 3 também. Então, NI é igual a NE. Então, essa é uma estrutura isostática. Nesse caso também, como eu falei, o engaste ele vai ter uma reação horizontal, uma reação vertical e um momento. Então, aqui a gente vai ter três reações, três incógnitas, e o NI vai ser igual ao NE. Essa parte aqui, que é hipostática, a gente não usa na parte de engenharia civil, mas é importante a gente saber, né, o conceito. Já a hiperestática, que é o que a gente vai ver mais tarde, depois de pegar a isostática, a resistência dos materiais, aí vem a hiperestática, é quando o número de incógnitas ele é maior do que o número de equações. Ou seja, isso aqui a gente usa na construção civil, diferente dessa parte aqui. Mas aqui não é algo que a gente não consegue resolver, a gente só não consegue resolver apenas com essas três equações que a gente tem. A gente vai precisar de outras coisas que a gente vai ver depois em hiperestática. Então, o número de incógnitas ele vai ser maior do que o número de equações que a gente tem. Beleza? E aqui a gente vai ter os esforços. Então, quais são os esforços que a gente tem? Cortante, normal e momento fletor. No cortante, a gente precisa lembrar que a gente está falando de força, portanto, as unidades serão quilonewton, ou quilograma-força, ou tonelada-força, então todas as unidades de força. E a gente precisa lembrar também que o cortante é a derivada do momento. No normal é a mesma coisa, são forças que a gente está falando, então a gente vai ter quilonewton, quilograma-força, tonelada-força.
E pode ser de compressão, se for de compressão vai ser negativo, e se for de tração vai ser positivo. E o momento fletor, como a gente tem que ele é momento é igual a força vezes distância, a gente vai ter as unidades quilonewton vezes metro, quilograma força vezes metro, tonelada força vezes metro. Isso aqui são só alguns exemplos de unidades, pode ser quilograma força vezes centímetro, então a gente tem que lembrar que é a unidade de força vezes a unidade de distância, no caso de comprimento. E a gente precisa lembrar também que que o momento é integral do cortante. Ou seja, quando a gente tem ali o diagrama de cortante, lembra que para a gente achar o diagrama de momento, um dos métodos é integrar o diagrama de cortante. Então, aí é o que funciona para as duas coisas. Cortante é derivada do momento e o momento é integral, portanto, do cortante. Então, galera, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso aí, beleza? Até a próxima!